Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler o versículo da palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Então, se não tem a vida, tem o quê? Tem morte. Por que uma pessoa morre? Quando? Quando a vida sai dele. Saiu a vida, o corpo fica morto. Então aqui tem muitas pessoas que estão só o corpo. É um defunto ambulante, porque não tem Deus. Aqui diz, quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto. Se não tem o Filho de Deus, porque Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não tem Jesus, não tem vida. Por isso que Paulo diz, nós estávamos mortos em delitos e pecado. Mortos. Aleluia. Mortos em delitos e pecado. Muitos defuntos, milhares e milhares de defuntos ambulantes por aí, porque não tem a vida. A vida é Jesus Cristo. Porque ele é a vida, ele é o verdadeiro Deus, diz o próprio apóstolo João, e a vida eterna. Aleluia. E Jesus diz no Evangelho, agora eu estou falando de Evangelho, que estou lendo a carta do apóstolo João, agora Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra, por quê? Jesus é a palavra de Deus. Estava ouvindo a voz de Jesus? Estava ouvindo Deus. Que ele é a palavra de Deus. E crê naquele que me enviou. Olha bem, ouvir a palavra e crê naquele que enviou a palavra, que é Jesus. Ele diz, tem a vida eterna, não terá, ou talvez não, é afirmativo. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Não vai ser condenado, não. Mas passou da morte para a vida. Por quê? Antes estava morto. Mas quando ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou Jesus, que é Deus, aí tem a vida eterna. É isso que João está dizendo aqui. Quem tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra para eu e você meditar nesta hora. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se não tem a vida, tem o quê? Morte. E Deus não é Deus dos mortos. Quem falou? Jesus. Ele diz, Deus não é Deus dos mortos, sim dos vivos. Deus fala com quem está vivo. É por isso que nós só temos um motivo, glorificar a Deus. Porque Jesus nos ressuscitou, nós estávamos mortos. Agora que nós encontramos, Jesus nos encontrou, nos resgatou, nos deu vida, hoje nós estamos vivos. Antes estava morto, correndo de Deus, falando que tinha Deus e correndo de Deus. Quando alguém vinha falar a palavra de Deus, nós não queríamos receber nem ouvir, saiu fora. Vai aí, pega a Bíblia e começa a falar, tem 10 pessoas reunidas, você chega e começa a falar da Bíblia, e no instantinho a reunião acaba, vai todo mundo embora. Se ficar, fica um para ouvir. Mas tem Deus, está dizendo que tem Deus, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Garantia. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de São João, capítulos de número 5, versículo 24. E aqui o apóstolo João diz, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem jeito da pessoa ter Deus, você não sabe quem é Deus? Aleluia. Falar é uma coisa, ter é outra. Tem pessoas que falam que tem muito dinheiro, não tem nada. Outros não tem, não falam que tem. Não, falar é uma coisa, ter é outra. Aleluia. Tem muita gente falando em Deus, mas não tem Deus. Tem muita gente falando em vida eterna, mas não tem vida eterna porque não tem Jesus. E é só Jesus que é a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, está escrito. E ele deixou bem claro, aquele que
ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Volto a repetir, João capítulo 5, versículo 24, que é para gravar na mente. E aqui o apóstolo João diz: quem tem o Filho tem a vida. Eita glória! Ele não diz quem fala que tem o Filho, porque também tem gente falando que tem Jesus, mas não tem. Ele nem sabe quem é Jesus. Aleluia! Não é aquele Jesus que nasce em dezembro e morre no próximo mês? Não, não é isso não. Ou no mês de abril? Não. Ou mês de março, abril, está morrendo? Não. É um Jesus que está vivo para sempre. É aquele que apareceu para João naquele pátio, me diz: eu que vivo e fui morto. Fui, coisa do passado. A primeira coisa que ele falou: eu que vivo e fui morto. Eis que estou vivo para todo sempre. Selou com amém. Diz: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Pronto, deixou o diabo desarmado, tomou a chave dele. Esse, aleluia, é que nós temos que ter ele, não é falar nele. Não é coisa, não, é ter. Quem tem, não é quem diz, não é quem fala, não. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Medita nessa palavra, que Deus te abençoe muitíssimo. Se você não tem o Filho de Deus, receba ele agora e passa a ter ele, andar com ele, comer com ele, dormir, levantar, trabalhar. Aonde você for, ele está junto, que ele que guia. Amém?